pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esse é o nosso segundo vídeo, né? O outro foi uma ministração, onde eu falei sobre como desenvolver a autodisciplina. E hoje nós vamos continuar falando sobre a autodisciplina, a chave para a vitória, parte 2. E o que nós queremos falar um pouquinho sobre isso? E antes de nós entrarmos no assunto, não esqueça de clicar aqui no link do YouTube, acessar nossas redes sociais, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E também não esqueça de dar um joinha e deixar seus comentários ao final, tá bom? Nosso tema hoje é autodisciplina, chave para a vitória, parte 2. Na nossa sociedade, amados, a paixão de muitas pessoas é praticar esportes e assistir competições esportivas, né? Nós temos aí os vários programas que tratam desse assunto, né? Assuntos esportivos que fazem maior sucesso na televisão. Elas seguem, né, avidamente seus times favoritos e torcem por eles, até mesmo indo aos estádios, vestindo trajes que mais parecem às vezes até fantasias. Esses homens e mulheres adultos assistem a esses eventos esportivos com a face, algumas vezes até o corpo, pintada com as cores do seu time, ou usam então aquelas máscaras ou chapéus de aparência estranha. Isso tudo nos lembra de que o termo fã deriva da palavra fanático. O fanatismo, né, com que muitas pessoas veem competições esportivas, fazem que idolatrem os atletas que se destacam. É ou não é? O que leva também os atletas de sucesso a serem bem-sucedidos, é uma pergunta que surge aqui. Habilidade natural, talvez, ótimo treinamento, bem como fazer parte de um time cujos participantes e estilo de jogo complementem as suas habilidades. São fatores muito importantes para o sucesso na jornada esportiva. Mas há outro, muitas vezes esquecido, mas que talvez seja o mais importante de todos, que é isso que nós estamos falando, a autodisciplina. Todo atleta de alto desempenho, toda pessoa que conquista sucesso, seja em qualquer área que seja, ela necessita de autodisciplina. E na fé não é diferente disso. A história dos esportes, né, está cheia de exemplos de atletas cujos esforços diligentes, extenuantes e abnegados superam a sua falta, às vezes, de habilidade, né, física. Mas por causa da autodisciplina, eles alcançam sucesso, alcançam vitória, alcançam os patamares mais elevados. Nos tempos bíblicos, as pessoas entendiam a relação entre os esportes e a autodisciplina. Por quê? Porque o atletismo era também muito popular naquela época, desde os tempos dos gregos, né? Os Jogos Olímpicos, os Jogos Istmicos, que eram realizados em Corinto, eram ansiosamente aguardados por todos no mundo ocidental daquela época. Muitas cidades menores, né, sediavam eventos atléticos, dos quais os atletas locais participavam. Por isso o Novo Testamento sempre usa a competição atlética como uma metáfora para a vida cristã. Você vai ver várias vezes, né, o atleta, a metáfora do maratonista e assim por diante. Paulo, né, disse aos presbíteros que estavam na igreja de Éfeso: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Olha aqui, a minha carreira está trazendo uma metáfora aqui de um atleta. E o ministério que recebi do Senhor Jesus, Paulo continua dizendo, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Em Gálatas 2:2, o apóstolo expressa o seu temor de não correr ou ter corrido em vão. De novo, ele traz uma metáfora aqui de um atleta. Mais à frente, na mesma epístola, repreendeu as Gálatas dizendo: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? De novo, traz aqui em Gálatas 5:7, né? Ele fala também sobre essa questão da corrida. O apóstolo também exorta os filipenses a estarem constantemente preservando a palavra da vida, para que no dia do Senhor Jesus Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo diz lá em Filipenses 2,16. E também Paulo lembra a Timóteo, em 2 Timóteo 2,5, que é o tema principal aqui hoje. Ele fala: igualmente o atleta não é coroado, e traz de novo aqui a imagem de um atleta. Então, no próprio epitáfio de Paulo, escrito pouco antes do seu martírio,
lê-se o que? Lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, olha aqui de novo o atleta, guardei a fé. Ou seja, o nobre apóstolo Paulo, completou a sua carreira triunfantemente no Senhor Jesus. E você, meu irmão, como é que você vai terminar a sua carreira, sua vida cristã, a corrida pela fé, a corrida nessa vida terrena? O escritor também da carta aos Hebreus, muitos acreditam que pode ser Paulo, também comparou a vida cristã a uma corrida, exortando lá os seus leitores em Hebreus 12:1. Ele diz assim: portanto também nós, visto que temos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. No entanto, o retrato mais detalhado da vida cristã como uma competição atlética vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está lá em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, ou seja, os atletas naturais, humanos, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, os crentes aqui, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, diz Paulo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, a única razão, amados, para participarmos de uma competição é ser aquele que recebe o prêmio. Receba aí a bênção em nome de Jesus. Nenhum competidor deseja terminar em segundo lugar. Pelo contrário, todos querem a medalha de ouro. E é por isso que Paulo exorta os cristãos, dizendo: correi de tal maneira que o alcanceis, no versículo 24. Como fazemos isso? Exercitando-nos como um atleta que em tudo se domina, lá do versículo 25. Na vida cristã, como também numa competição atlética, a vitória vai para aquele que domina a si próprio. E você, irmão, tem domínio próprio? Tem dominado o seu corpo, a sua alma, através do governo do Espírito Santo? Ou vive uma vida desgovernada, descontrolada, destrambelhada? Os atletas, amados, de nível internacional, eles gastam um tempo impressionante em treinamento. E é onde ninguém vê. Eles devem treinar muitas horas por dia durante muitos anos de suas vidas, obrigando-se a ignorar a dor para dominar aquele seu esporte. Eles agem dessa maneira para receber o equivalente atual a uma coroa corruptível, a glória humana, fama, ostentação, todas essas coisas. Mas mesmo assim eles exercitam a autodisciplina pela imperecível coroa da justiça, no caso aqui nós que somos crentes, conforme 2 Timóteo 4:8 nos ensina. O treino rigoroso de um atleta, no entanto, será desperdiçado se ele, na hora da competição, violar as regras da competição. Você está me entendendo? Tem que obedecer às regras, senão todo aquele treinamento não vale de nada. O que traz para nós hoje, cristãos? Temos que obedecer a lei de Deus, a palavra de Deus. Não adianta nós sermos adestrados nas coisas espirituais, conhecemos muitas coisas de Deus, sabemos muito da Bíblia, sabemos orar legal, cantar maravilhosamente, mas se violarmos as regras da competição celestial, ou seja, as regras de Deus, a lei, as leis da palavra de Deus, nós vamos ser desqualificados. Então, todos nós temos visto a frustração, por exemplo, de esquiadores olímpicos que acidentalmente perderam uma entrada, por exemplo, nas pistas em zigue-zague e foram desclassificados. Outros atletas trapacearam deliberadamente, trazendo vergonha e desonra tanto para si como para seus países. Assim escreveu Paulo no versículo 26. Corro também eu, não sem meta. E ele deixa claro que se manteve no caminho certo. Você, irmão, está no caminho certo? Caminho de vida eterna? O caminho de Jesus, ou tem trilhado sendas de injustiças, caminhos e veredas tortuosas? Caminho correto. Sabendo que mais tarde, Paulo escreve a Timóteo dizendo: o atleta não é coroado
se não lutar segundo as normas. Nós temos que lutar segundo as normas de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. E Paulo temia que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado, do versículo 27 de 1 Coríntios 9. Ou seja, até Paulo sabia que se ele não andasse na linha, não dominasse o seu corpo, se ele não tivesse domínio próprio e autodisciplina, ele mesmo, o grande apóstolo Paulo, também poderia ser desqualificado. E você, tem esse temor do Senhor? Tem essa questão, querido, de temer ser desqualificado por desobedecer às normas, às regras dessa competição celestial, dessa maratona rumo à nossa Canaã celestial? Então é muito importante. A falta de autodisciplina pode sim ocasionar a perda da vitória espiritual, do céu, da aprovação divina quanto à nossa salvação. A autodisciplina, irmão, pode ser definida como uma habilidade de controlar a própria conduta por princípio ou discernimento bem fundado, em vez de ser movido por impulso, desejo ou costume social. Vou repetir: a autodisciplina é a habilidade de controlar a própria conduta por princípio e discernimento bem fundado, bem fundamentado aqui, é claro, na palavra de Deus, em vez de ser movido por impulso, desejo ou costume social, que seria a cultura desse mundo, né? O famoso poema de Rudyard Kipling, ele capta a essência do que é a autodisciplina, claro que numa perspectiva humana, mas nos faz refletir sobre isso. Eu quero terminar dizendo sobre isso. Ele diz assim: se você é capaz de manter a sua cabeça no lugar quando todos estão perdendo as deles e o culpam por isso, se você é capaz de confiar em si mesmo quando todos duvidam de você e, no entanto, permite que duvidem, se você é capaz de esperar sem perder a esperança, ou sendo enganado não se utilizar de mentiras, ou sendo odiado não se render ao ódio, e ainda não parecer bom demais, nem pretensioso, se você é capaz de sonhar sem fazer dos sonhos seus senhores, se você é capaz de pensar sem fazer dos pensamentos seu objetivo, se você é capaz de lidar com o triunfo e com o desastre e tratar esses dois impostores da mesma maneira, se você é capaz de aguentar ouvir a verdade que disseste ser distorcida por pessoas sem princípios, em armadilhas para tolos, ou assistir às coisas pelas quais você deu a sua vida estraçalhadas e reconstruí-las com o pouco que lhe resta, se você é capaz de arriscar numa única tentativa tudo que ganhou em toda a sua vida e, ao perder, retornar ao ponto de partida sem resmungar uma palavra sobre a sua perda, se você é capaz de forçar seu coração e nervos e músculos e dar ao máximo depois que se esgotarem e ainda aguentar, não há nada mais em você, exceto aquela vontade que diz para eles: aguentem firme. Se você é capaz de falar com a plebe sem se vulgarizar e andar com reis sem perder a naturalidade, e se nem inimigos, nem amigos queridos podem machucar você, se todos os homens contam com você, mas não demasiadamente, se é capaz de preencher o impiedoso minuto com 60 segundos valiosos como os de uma corrida à distância, sua é a terra e tudo o que há nela, e mais do que isso, você será um homem, meu filho, você será um homem. Então, para encerrar, biblicamente, amados, a autodisciplina pode ser resumida numa só palavra: obediência à palavra de Deus e ao próprio Deus. Exercitar a autodisciplina nas coisas espirituais é evitar o mal, permanecendo nos limites da lei de Deus. A autodisciplina é importante em qualquer empreendimento da vida. E graças a Deus pelos nossos pais, treinadores, professores e outras pessoas que nos ajudam a desenvolver a autodisciplina na nossa própria vida. As pessoas que têm a habilidade de se concentrar, focalizar nos seus objetivos, permanecer consistente dentro das suas prioridades, tendem a ser bem-sucedidas, seja em termos acadêmicos, nas artes, no atletismo, e o sucesso também na vida espiritual.
Seja autodisciplinado. É o que nós queremos ensinar aqui através desse vídeo. Que a graça e a paz de Deus. Lembre-se do que diz Paulo em 2 Timóteo 1,8. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio, em outras versões, diz moderação, temperança ou isso que nós estamos falando, a autodisciplina, 2 Timóteo 1,8. Deus não tem te dado espírito de covardia, de medo, de timidez, como diz outras versões, mas de poder, de amor e de domínio próprio, autodisciplina. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém e amém.